Vamos estudar agora a transferência de calor envolvendo a mudança de fase de vapor para líquido, ok? Condensação. É um processo térmico, pessoal, muito importante também na indústria química, na indústria de processos químicos, porque muitos fluidos de processo, é muito comum, né, o fluido de processo transferir calor latente de condensação e né, às vezes né, o processo em questão envolve uma transferência de calor parcialmente né, de calor sensível né, e parcialmente de calor latente. Seja qual for a situação, se houver mudança de fase de vapor para líquido, este sistema se enquadra né, no que nós vamos aprender agora. Tá? Existem dois tipos de condensação, né, dois modos né, de condensação. O primeiro que eu posso mencionar para vocês é a condensação em filme, certo? E o segundo é a condensação em gotas. Eu vou explicar. Na condensação em filme, o que é que ocorre? Né? Vou exemplificar com uma parede vertical. Essa parede vertical está fria, né? Tem uma temperatura TS, e está em contato com vapor, vapor de uma substância qualquer, tá? Vapor, certo? Este vapor, vamos dizer que esteja na temperatura de saturação ou né, superior. Se estiver na temperatura superior, primeiro a superfície vai receber calor sensível, depois calor latente, tá? Então veja, o vapor, né? Vou fazer aqui uma representação desse vapor. Ele está aqui distribuído, né, espalhado nesse espaço, tá? Quando o vapor se aproxima da superfície fria, essa parede vertical aqui, e entra em contato com ela, o vapor vai perder energia e haverá a formação de líquido, certo? Essas gotinhas aí de líquido. Veja só, se esse líquido tiver afinidade, se ele aderir à superfície né, sobre a qual ele se formou, tá? Se ele tiver uma interação forte com essa superfície, as gotas de líquido vão se aglutinar né, eventualmente e cada vez mais vapor vai condensando e formando mais líquido e essas gotas vão escorrer pela superfície aglutinando-se, dando origem a uma película, a um filme de líquido descendente. A gente também chama de película cadente, uma película cadente de líquido. Se essa película se formar, pessoal, a gente vê realmente aquela cachoeirinha, né? Forma-se uma cachoeira sobre a superfície, certo? Neste caso aqui nós temos, pelo próprio nome, né, pela terminologia, condensação em filme, né? Formou-se um filme de líquido descendente, então nós temos a condensação em filme. Na condensação em filme, a superfície fria é revestida por uma camada de líquido. Na condensação em gotas não é assim. Tá? O que, é que acontece na condensação em gotas? O vapor se deposita, se aproxima da superfície, troca calor, perde calor latente e aí se condensa, formando as gotinhas. Essas gotinhas têm uma afinidade muito baixa com a superfície, né? Se elas tiverem uma afinidade muito baixa com a superfície, né? O que vai acontecer né, é que a gotinha se forma e logo ela escorre, pessoal. Tá? Ela não fica aderida ali paradinha, não. Ela formou a gota, ela já escorre. Formou a gota, já escorre. Então, olhando de frente aqui, ó, se um observador olhar de frente essa parede, o que é que ele vai ver? Ele vai ver as gotinhas se formando e escorrendo, se formando e escorrendo, se formando e escorrendo, se formando e escorrendo. Ou seja, não vai não vai ocorrer a formação de uma película contínua de líquido sobre a parede. Entenderam aí? Então, neste caso aqui, nós temos a condensação em gotas. Certo?
A condensação em gotas proporciona uma taxa de transferência de calor maior, né, do que a condensação em filme, nas mesmas condições, mesmo vapor, mesmos ΔTs, mesma temperatura de superfície, tá? A condensação em gotas é mais eficiente, né, na transferência de calor. Porém, industrialmente, é mais seguro nós fazermos projetos considerando a condensação em filme, certo? E a razão é muito simples, né? A condensação em gotas ela pode ser bastante instável. Em dado momento, se a formação de gotas for muito intensa, quer dizer, a formação de condensado for muito intensa, pode ser que as gotas se formem tão próximas umas das outras que efetivamente, né, essas gotas assim, uma do ladinho da outra, vão cobrir a superfície quase toda, né? E a taxa de transferência de calor, se isso acontecer, vai cair. Então, se a gente projeta um equipamento considerando que a superfície, boa parte dela vai estar descoberta, ou seja, trocando mais energia, trocando energia a uma taxa maior, se acontecer esse bloqueio da superfície pelas gotas, a taxa cai. Né? A taxa cai bruscamente. E aí o equipamento que era para ter uma certa performance, um certo desempenho, não terá mais esse desempenho. Aí é problema. Né? É problema porque a área de troca térmica passa a ser insuficiente para a realização do serviço térmico, né, desejado. Ok? Então, a condensação em filme, vamos começar por ela, porque é a mais importante. A condensação em filme permite um estudo analítico, permite uma abordagem analítica, e esse estudo foi concretizado através do que se chama de modelo de Nusselt, certo? E o modelo de Nusselt permitiu chegar a um valor de coeficiente de convecção bem realista para a condensação em filme, desde que as hipóteses presumidas no modelo de Nusselt sejam razoavelmente válidas. Né? Uma delas é escoamento laminar na película, o perfil de velocidades na película também ele assumiu como hipótese sendo parabólico. Né? Então, se as hipóteses forem razoáveis no sistema que a gente está, para o qual a gente está predizendo o H, esse H será confiável, né? E pode ser utilizado em projeto, inclusive. Né? Então, Nusselt ele estudou, né, a condensação em filme laminar, certo? E uma representação que podemos adotar é esta aqui, ó. Uma placa, aqui nós temos uma placa, ou parede, né? Placa ou parede, placa vertical, parede vertical. O eixo orientado aqui, ó, X e Y, a distância de parede, né, o afastamento. A espessura dessa película aqui, vamos chamar de delta, espessura delta. E um elemento de volume pode ser isolado aqui pode ser isolado nesta película, e é o que eu vou fazer agora. Delta X e aqui dentro dessa fatia podemos identificar um elemento diferencial, uma distância diferencial dy. Tá? Aqui nós temos o filme líquido. Ok? Filme de líquido descendente, ou película cadente descendente. Né? Para começar, Nusselt assumiu que a velocidade x da película cadente vai ter a mesma distribuição de velocidades para obtida, né, ou correspondente a um escoamento isotérmico de líquido sobre parede. Uma parede inclinada com ângulo θ, possui um perfil de velocidades, né, dado por ρ, g, L ao quadrado, onde L é a altura da parede, seno θ sobre μ.
y sobre L menos 1/2 de y sobre L ao quadrado. Então, este é um resultado obtido em mecânica dos fluidos e é discutível a validade para o escoamento com transferência de calor, né? Ou seja, com validade ou com variação de temperatura, tá? Porém, como uma primeira aproximação, né, se a película cadente for fina, é uma aproximação bastante razoável, tá? É uma aproximação razoável. Desde que o ΔT também na película, né, o gradiente de temperatura na película, não seja, seja, né, satisfatoriamente pequeno, vamos dizer assim, não seja exageradamente grande. Tá? Então, no caso de uma parede vertical, o seno de θ é 1, porque o ângulo é o ângulo da parede com a normal, né, com a direção normal, com a direção vertical, vamos dizer assim. O ângulo é o ângulo da parede com... Então, digamos, se nós temos uma parede aqui, ó, o ângulo é esse aqui, ó, tá? Esse ângulo θ. Tá certo? Ou melhor dizendo, o ângulo é o ângulo com a horizontal. Então, a placa aqui, ó, o ângulo θ é esse ângulo aqui. Certo? Portanto, sendo θ igual a 90 graus, θ igual a 90 graus, o seno será 1. E aí nós ficamos com parede vertical implica que seno de θ é 1. E aí, donde nós temos que Vx é igual a ρl menos ρv vezes G delta ao quadrado sobre μ y sobre delta menos 1/2 vezes y sobre delta ao quadrado. Tá? Então, a espessura da película, né, que nós chamamos de L, aqui na equação 1, essa aqui será a equação 2, tá? Então, a espessura da película é o nosso delta, nesse tratamento do modelo de Nusselt. Tá? Então, na película cadente, normal, nós temos aqui o filme, e o L é essa espessura aqui, ó, L, certo? Inclusive desprezando aqui essa região com os efeitos de borda, né? Efeito de entrada e saída. Tá? Essa região com espessura variável. No caso aqui, a película tem uma espessura L e aqui nós vamos chamar de delta. Tá? Neste caso aqui, o delta será variável devido à condensação, né? Porque vai se formar vapor, né? Vai condensar vapor ao longo de toda a película. Então, nas regiões mais abaixo, vai haver mais líquido escorrendo, né? Porque o vapor que condensou em cima já vai estar escorrendo e mais vapor vai se condensando e formando mais líquido, né? Então o delta na condensação ele vai aumentando, vai engrossando. É diferente, uma situação diferenciada de uma película sem transferência de calor, ok? E aqui no caso Nusselt ele fez uma modificação, né, corrigindo a massa específica, né, usada na equação de distribuição de velocidades, corrigindo aqui pela diferença entre a massa específica do líquido formado e do vapor. Né? Simplesmente porque se o líquido, vamos considerar uma situação hipotética, se o líquido tiver a mesma massa específica do vapor, o que é que vai acontecer com a película? Ela sequer vai se formar, né? Vai ser uma película que não a força de empuxo vai impedir o movimento descendente da película, não é verdade? Então esta correção aí foi introduzida, né, por Newton baseado nesse raciocínio físico. A película só vai ser cadente, ela só vai descer se o líquido tiver uma densidade maior do que a do vapor, ok?
Pois bem, vamos denominar de gama a vazão volumétrica e ela é dada por a vazão volumétrica de líquido na seção transversal, a vazão volumétrica, vou voltar aqui, ó, de líquido atravessando aqui, ó, pode ser calculada por essa integral. Tá? Gama igual a zero, integral de 0 a delta de Vx dy, certo? Que é igual a ρl menos ρv vezes g delta ao quadrado de delta, dividido por μ. Certo? Agora veja, pessoal, tem uma seguinte questão aqui. Ó. A maioria dos livros, quando apresenta essa integralzinha aqui para a gente, né, quando a gente está estudando isso, né, em FT2, coloca simplesmente esse Vx dy aqui. Tá? Porém, se você prestar atenção, né, na dimensionalidade aqui, as unidades dessa integral estão incorretas. Certo? Porque como é que pode ser vazão volumétrica? Né? Se aqui nós temos velocidade vezes uma medida de comprimento. Não é verdade? Não é isso? Aí vem esse questionamento. Tá? A vazão volumétrica de líquido em qualquer seção transversal, vazão volumétrica é dada por, vamos chamar de gama, igual a integral de 0 a delta, né, que é a espessura da camada limite, integral de y igual a 0 até y igual a delta, de Vx dy igual a ρl menos ρv vezes g delta ao cubo sobre 3.000. Então veja só, o que acontece é que na maioria, né, dos livros textos e tal que a gente com os quais a gente se depara quando estuda esse assunto, o pessoal geralmente os autores colocam simplesmente essa integral aqui, a integral de Vx dy, e aí se você for fazer análise dimensional, vê que está incorreta, né? A análise dimensional aqui é incorreta. Tá? Porque o que é que falta informar é que é necessário multiplicar aqui a profundidade da parede e o pessoal faz isso, então a equação está correta, tá? Porém não informa que esse W ele está presente aqui e ele é unitário. Simplesmente por ser unitário, as pessoas, os autores muitas vezes nem escrevem, colocam só a integral de Vx dy. Tá? E aí substituindo aqui, ó, este Vx aqui, nós temos uma integral em y, é uma integral bem simples, integral de polinômio, certo? Porque todo o resto é assumido constante por hipótese, e o resultado que a gente obtém é este resultado aqui. A integral é simples de ser feita. Tá? E aí nós temos o resultado 3, cujo diferencial, diferenciando 3, nós temos, fazendo d gama d delta, tá ok? É igual a ρl menos ρv vezes g vezes delta ao quadrado d delta dividido por μ. Nosso resultado 4. E aí, pessoal, uma outra hipótese foi assumida por Nusselt, tá? Veja só, aqui nós temos vapor, certo? Vapor a Tsat, T de saturação. Podemos considerar que
A temperatura aqui na superfície livre da película é também Tsat, bem razoável, essa hipótese, né? E aqui na superfície de resfriamento, né? Na superfície fria, nós temos TW. Como essa película, pessoal, realmente é bastante fina, né, e ela sendo laminar, é razoável assumir que a transferência de calor através da película ocorrerá por condução. Olha só, já foi uma grande sacada de Newton, né? Ele assumiu que a transferência de energia aqui, ó, a energia sai daqui para cá através de condução de calor. E sendo válida a condução de calor, né, essa hipótese de condução, a lei que descreve é a lei de Fourier. Então nós podemos calcular a taxa usando a lei de Fourier. Então assume-se transferência de calor por condução na película cadente. Logo, usando a lei de Fourier, nós podemos escrever, pessoal, que QY sobre A é igual a K Tsat menos TW dividido por delta, certo? Você pode estar se questionando aí, como assim lei de Fourier, né? Mas é sim a lei de Fourier. Quer ver? Veja só. De modo geral, a lei de Fourier, ela tridimensional é calor-fluxo, né? Q fluxo igual a menos K gradiente de T, na verdade. E unidimensional, na direção y, a gente pode escrever QY sobre A igual a menos K dt dy, correto? Certo? Então aí, ó, observando esta equação, vou chamar de 5 aqui, a equação 5, né? Você vai perceber que o dt dy aqui, ó, da lei de Fourier, o gradiente, ele foi aproximado como sendo o ΔT sobre o ΔY, sendo que o ΔT é Tsat menos TW, ou seja, a diferença de temperatura através da película, e o ΔY é a própria espessura da película. Então foi uma grande percepção de Newton, né, nesse passo aqui, nesta etapa. Tá? E aí, se a gente notar que o calor transferido ele vem da condensação de vapor, ou seja, calor latente, e depois resfriamento até TW, porque TW é uma temperatura abaixo, mas menor do que Tsat, na verdade? Então, reparando isso, nós podemos escrever que QY sobre A é igual a K Tsat menos TW ajeitar aqui, pronto. Tsat menos TW dividido por delta será igual a ρL. Aqui eu vou combinar a parcela de calor latente e calor sensível. HFG, que é o calor latente de condensação, né? Mais 1 sobre ρL gama, a vazão volumétrica de condensado, vezes a integral de 0 a delta, Cp do líquido, ρL, Vx, o W unitário, W igual a 1, que é a profundidade da parede, dy vezes Tsat, T de saturação menos T. Isso vezes d gama dx. Certo? Portanto, aqui nós temos a parcela de calor latente e o calor sensível é computado por essa integral.
certo? Integrando, pessoal, substituindo o Vx aqui, ó, integrando, botar um número aqui nela, será nosso resultado 6. 6. Integrando 6, consegue-se integrando 6, nós temos que t de y menos tw. Ah, sim, faltou um detalhezinho, tá? Vou voltar aqui. Temos que assumir uma outra hipótese, né? Assumindo variação linear da temperatura na película, vem. Então vamos assumir que a temperatura é dada por uma reta que podemos escrever nesse formato aqui, ó. É uma equação de reta isso aqui. Ty menos Tw sobre Tsat menos Tw igual a y sobre delta. Certo? Podemos fazer uma álgebra aqui e colocar no formato y igual a x mais b, tá, pessoal? Ou t igual a y mais b, né? No caso aqui a temperatura. Veja como funciona bem esta equação, né? Esta equação t de y. Quando y igual a zero, ou seja, a superfície da placa, na verdade, quanto vale t de y? Quando y é igual a zero, isso aqui é zero. Ó. E para que este quociente seja zero, t de y tem que ser igual a tw, na verdade. Então, quando y é igual a zero, a temperatura do líquido é tw. Ok, bateu. Quando y é igual a delta, ou seja, no topo da película, aí no caso a temperatura tem que ser igual a Tsat. E aí vamos ver se dá certo. Quando y é igual a delta, isso aqui é 1. E para que esse quociente fique 1, t tem que ser igual a Tsat, né? Porque a razão vai dar unitária. A divisão vai dar unitária. Perceberam que funciona direitinho? E aí, integrando 6, obtemos que QY sobre A é igual a K Tsat menos Tw dividido por delta é igual a ρL vezes HFG mais 3/8 CPL vezes Tsat menos Tw, fecha colchete, vezes d gama dx. Isto implica que d gama é igual a K Tsat menos Tw vezes dx dividido por ρL delta entalpia de vaporização ou de condensação mais 3/8 CPL Tsat menos Tw. Olha só. Tranquilo? Será nosso resultado 7 aí. Tá? E aí, usando com 4 em 7, consegue-se que aqui é preciso fazer simplificar, né, fazer uma certa álgebra para colocar nesse formato conveniente, né, nesse formato compacto que eu vou escrever agora. Tá? Tem uma certa álgebra aqui. Delta é igual a
4kmi vezes Tsat menos Tw vezes x dividido por ρl, g, ρl menos ρv, vezes hfg, mais 3/8, cpl, tsat menos tw. Tranquilo? Isso tudo elevado a 1/4, viu? Resultado 8. Com 8, nós podemos calcular o h, né? Já podemos calcular o h. Quer ver? Bem direto até. Olha só. O coeficiente de transferência de calor pode ser obtido de... Então, podemos fazer o seguinte. QY sobre A é igual a H Tsat menos TW, na verdade? Usando aí a lei do resfriamento de Newton. E uma das equações anteriores que nós usamos, né, foi a lei de Fourier para a película, não foi? K Tsat menos TW dividido por delta, na verdade? E olha só, esse delta é esse delta aqui, ó. Portanto, basta a gente substituir a expressão, a equação 8 aqui, né? Então, isso implica, pessoal, que o H é igual a K sobre delta, olha só, que é igual a QY sobre A dividido por Tsat menos TW. Resultado 9. Então, é só dividir, o H é K por delta, olha só. K dividido por delta. Certo? Portanto, ó, de 8 em 9, vem que o coeficiente de transferência de calor será, e é um coeficiente local, Hx, por que Hx? Porque o delta não é delta de x, ó, olha só. O delta varia com x, tá vendo? Ó? Então aqui nós temos um delta de x, né? É uma espessura local da película. A película vai mudando de espessura com x, ok? Então, obtemos uma informação valiosíssima, né, que é o H local. Com o H local, nós calculamos o H médio por uma integração, né, usando o teorema do valor médio. Então, o Hx será ρl vezes g vezes k ao cubo, vezes ρl menos ρv, vezes entalpia de vaporização ou condensação, mais 3/8, vezes cpl, vezes Tsat menos Tw. Fecha aqui. Isto dividido por 4.000 Tsat menos Tw vezes x. E aqui fecha. Isso tudo elevado a 1/4. Certo? Repare, pessoal, que há bastante semelhança entre as correlações, pelo menos nos termos, né, nas variáveis, nos parâmetros, entre as correlações de ebulição e condensação. Né? Você pode ver aqui, tá? Propriedades do líquido, do vapor, né? O ΔT, certo? E com esse resultado 10 aqui, ó, podemos obter o coeficiente, o H médio, né? O coeficiente médio coeficiente de transferência de calor médio será H para uma placa, né, de altura L será 1 sobre L integral de 0
AL de HX dx. É só isso. Que é igual a 0,943. A integral é bastante simples, tá, pessoal? Porque todo o resto pode ser considerado constante, né? Por hipótese. E nós vamos ficar com a integral simples de polinômio. ρL, cujo resultado é ρL, 0,943 vezes ρL, G, K ao cubo, ρL menos ρV, vezes HFG, mais 3 oitavos, CP do líquido, vezes Tsat menos TW, fecha, colchete e chave, dividido por L, Mi, Tsat menos TW. Isso tudo elevado a 1/4. Tranquilo? Nosso resultado 11. Tá? Então temos aqui a HL, tá? H médio. Nós temos o H local e o H médio obtidos aí a partir, né, da análise de Nusselt, né, do modelo de Nusselt. Tranquilo? Muito bem, agora vamos. O modelo de Nusselt é para a película laminar e, né, às vezes, a película turbulenta. Só que a abordagem analítica, como o Nusselt fez, não é viável se a película for turbulenta, certo? E a película ela vai ser efetivamente turbulenta. Vou mudar aqui. Pera aí. Escoamento turbulento. Tá? Ela vai ser turbulenta quando a parede for comprida, né? Porque o que é que acontece, pessoal? Olha só, vou desenhar aqui as linhas de corrente, ó. A aceleração gravitacional vai aumentando a velocidade do líquido, né, na película, tá? Considerando aqui o início o topo da placa, tá? Então a velocidade vai aumentando. Inicialmente as linhas de corrente são bem comportadas, né? Mas chega um ponto que a película engrossa, né? Ela fica mais espessa e o líquido ganha uma velocidade maior e aí perturbações começam a acontecer. Então a linha de corrente que vinha bem lisa, ela começa a ficar perturbada. Aqui nós temos laminar. Aqui é como se fosse uma transição. E depois de uma certa distância fica realmente turbulento o escoamento. Certo? E no escoamento turbulento, o H é maior. O H local aqui é maior. Na transição é maior do que no laminar. E no turbulento o H é maior do que na transição. Tá? Então nós podemos usar o modelo de Nusselt para fazer cálculos de área, projetos e tal. Mas o H do Nusselt é um H subestimado se o escoamento for turbulento. Né? Então significa que nós podemos gastar mais dinheiro do que o necessário para construir o equipamento. Entende? Então, no escoamento turbulento, o que nos resta são as correlações empíricas. Né? São as correlações empíricas. Qual é o critério para determinar se o escoamento é turbulento ou não? Nós vamos usar como critério um número de Reynolds, calculado como 4 vezes a área sobre o perímetro molhado, vezes ρL, V sobre μf. Tá? Velocidade, ρ do líquido, μ. Aqui é μ do líquido calculado na temperatura de filme, certo? E o que nós temos aqui é o diâmetro hidráulico. Né? Ou seja, essa definição do Reynolds, embora esquisita, ela nada mais é do que ρVd sobre μ. Certo? Sendo que esse D aqui é o diâmetro hidráulico, definido como, vou colocar aqui assim, para ficar bem claro e não ter dúvida. O que nós temos aqui é o DH, não sei se vocês aprenderam com essa letra, com essa simbologia, né?
E o DH, diâmetro hidráulico, é igual a 4 vezes o raio hidráulico, certo? E o raio hidráulico é área sobre perímetro molhado. A definição é essa. Tranquilo? Então, usando esse Reynolds aqui, ó, um Reynolds modificado, se ele for maior do que 2000, então a película será turbulenta. Certo? Para essa situação, pessoal, a correlação de Colburn pode ser usada, né? Ele ajustou dados experimentais e obteve um H médio, HAVG, AVG é de average, né, média. Foi assim que Colburn, foi essa nomenclatura que ele usou na correlação. Então, como eu disse, se respeita essa nomenclatura muitas vezes. Então, H médio é igual a 1,51 vezes K ao cubo, vezes ρ ao quadrado, vezes a aceleração gravitacional, dividido por μ ao quadrado. Isso aqui, tudo elevado a 1/3. Esse Fzinho, pessoal, é para indicar que todas as propriedades físicas aqui são avaliadas na temperatura de filme, tá? Na T de filme. 4 vezes γc dividido por μf. Isso é elevado a menos 1/3. Certo? O Reynolds delta é igual a 4 γc dividido por μf menor do que 2000. Então, essa correlação de Colburn, como ele ajustou dados, né, tanto na faixa laminar como turbulenta, ela pode ser usada, ela é para ser usada no escoamento laminar, tá ok? E no escoamento turbulento, Colburn ajustou esta correlação aqui, ó. H médio, HAVG, é igual a 0,045 vezes K ao cubo, ρ ao quadrado, vezes G dividido por μ ao quadrado. Isto elevado a 1/3. Tudo calculado na temperatura de filme, vezes 4 γc sobre μ na temperatura de filme, vezes Prandtl elevado a 1/3, dividido por 4 γc sobre μ no T de filme, elevado a 4/5, menos 364, fecha, mais 576 vezes Prandtl elevado a 1/3. Aqui valendo para Reynolds delta maior do que 2000. Então, esta primeira para laminar e a segunda para turbulenta. Tranquilo? Laminar turbulenta. É uma correlação, né, claramente empírica, né? Dados esses números quebrados aí, isso é um indicativo de correlação empírica. Uma outra correlação que pode ser usada é a correlação de McAdams. A correlação de McAdams é dada como H igual a 0,0077 vezes ρl vezes G vezes ρl menos ρv, KL ao cubo sobre μl elevado a 1/3 vezes Reynolds delta elevado a 0,4. 0,4. E esta aqui para Reynolds delta maior do que 2000, ou seja, turbulento também. Tá? Então, para regime turbulento, podemos usar a anterior, né, de Colburn, essa aqui, ou esta aqui. Ok? Uma outra situação muito importante, pessoal, na condensação é a geometria, né, de tubo horizontal, né? Cilindro horizontal, que é um tubo horizontal. Então, eu vou colocar para vocês aqui.
tá? Então, nessa geometria, nós temos um tubo e as gotas, né, a condensação ocorrendo sobre o tubo e escorrendo aqui para baixo, certo? No caso, né, de escoamento laminar dessa película, vamos dizer, vou desenhar o tubo aqui, ó, de frente. Aí o vapor está aqui, ó. O vapor vem, se condensa sobre o tubo e forma a gotinha que vai escorrer aqui por baixo, ó. Vai pingar aqui. Se formarem muitas gotas, o tubo ficará totalmente coberto por uma película com uma certa espessura e ela vai escorrer aqui. O líquido vai escorrer aqui, entende? Este caso aqui, assumindo uma espessura uniforme, circular, né, foi estudado por Nusselt. E ele também desenvolveu uma equação para o H, neste caso aqui, de um tubo, certo? Com um filme uniforme em volta dele. E laminar, e esse filme laminar. Tá? O procedimento é bem longo, então não vou desenvolver aqui, certo? Mas ele obteve o seguinte resultado. Né? Nesse caso aqui, ó, Nusselt obteve que o H médio é igual a 0,725 vezes ρl vezes G, ρl menos ρv, K ao cubo, vezes HFG, né, entalpia de vaporização, mais 3/8 CPL Tsat menos, vou apagar aqui, Tsat menos TW. Fecha. Isso dividido por μ, diâmetro do tubo, Tsat menos TW. Fecha. E tudo isso elevado a 1/4. Ok? Se nós voltarmos, pessoal, lá na equação de H para a parede vertical, né, do modelo de Nusselt, e compararmos, ó, elas são muito parecidas, nós podemos até comparar, né, o H vertical com o H horizontal. Né? Horizontal, botar assim. É igual a 0,943 dividido por 0,725 D sobre L elevado a 1/4, né, que é aproximadamente 1,3 D sobre L elevado a 1/4. Certo? Só fazendo aqui um parêntese, porque se o tubo, né, nós já fizemos essa aproximação, se o tubo ele tem um diâmetro grande comparado com a película que está se formando aqui, ó, a película cadente, ele pode ser considerado como placa plana, ok? Na verdade, ou seja, como uma parede vertical. Então, comparando esse tubo aqui, ó, de altura L, com o tubo deitado, é um tubo de diâmetro D, sendo que ele deitado, o comprimento característico importante é o diâmetro, como está aqui. Ó. Quando o tubo está em pé, o comprimento característico importante será o L. Né? Então é possível relacionar as duas, o H, né, das duas geometrias nesse caso. Certo? Para um outro caso importante são os bancos de tubos horizontais. Essa situação é muito importante, pessoal, devido aos trocadores de calor, né? Principalmente trocadores de calor de casca e tubos, nos quais nós temos uma fileira, um agrupamento de tubos. Né? E aí, qual é a diferença de um tubo isolado? A diferença é que, quando nós temos um banco, né, uma fileira, o condensado de um tubo vai caindo, pingando sobre o tubo de baixo. Ó.
vai pingando aqui, ó. Certo? Então, o primeiro tubo terá uma cobertura de condensado mais fina do que o segundo, de cima para baixo, tá certo? O mais no alto terá um condensado mais fino, uma película mais fina de condensado, o que está abaixo mais grossa, e assim sucessivamente. Tá? Nusselt também assumiu as mesmas hipóteses simplificadoras do desenvolvimento anterior, mas considerou a formação de condensado sobre o tubo somada, né, ao condensado que caía do tubo de cima. Né? E aí ele obteve esta correlação aqui. Obteve um desenvolvimento teórico também, né? H médio é igual a 0,725 vezes ρl vezes G vezes ρl menos ρv vezes K ao cubo HFG mais 3/8 Cp do líquido Tsat menos Tw. Certo? Isto dividido por ND. N é número de tubos, viu, na fileira. D é o diâmetro do tubo, μ do líquido. Tsat menos Tw. Isso tudo elevado a 1/4. Tranquilo? E veja só, depois de Nusselt, esse resultado de Nusselt é teórico, tá? Ou seja, é um raciocínio analítico, né? Mas ele desconsiderou que entre um tubo e outro pode se formar uma película contínua e vapor pode se condensar aqui, ó, nesse filete de líquido, tá vendo? Ó, que se forma. Ele considerou, o modelo de Nusselt para tubos, né, visualiza o tubo como sendo rodeado pelo escoamento e pronto, né, rodeado pela película e pronto, tá? Não é considerada aqui essa película ligando, né, esse ligamento entre um tubo e outro, tá? Experimentalmente, Shen desenvolveu uma correlação que considera o condensado que se forma aqui nesse filete, né? E ele obteve essa correlação aqui, ó, H médio, HAVG, é igual a, vou chamar de Shen, H de Shen, é igual a 1 mais 0,02 Cp do líquido Tsat menos Tw vezes N menos 1 dividido por HFG vezes multiplicado pelo H médio de Nusselt. Olha só. Certo? Então, o Shen desenvolveu uma correlação que é um fator de correção multiplicado pelo H de Nusselt. Tá vendo? E quando o número de tubos é 1, isso aqui 0, ó, 0 aqui, e aí fica o H de Shen, ele decai, né, para ser igual ao H de Nusselt, como era esperado, né? Uma vez que não vai haver a formação de... Não vamos ter o efeito, né, desse filete, né, entre tubos. Tranquilo? Então, para a condensação era isso aí. Um abraço.